Bom dia! Bom dia, bom dia, minha gente! Você se comporta. Escutou? Até a Kiara quer participar da live. Hoje nós vamos falar sobre... Alexa, baixar música. Todo mundo quer participar da live. Kiara, me ajuda. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Então, hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental, mais especialmente aí para os influentes e estáveis, tá? Então, taca o dedo no aviãozinho, chama todo mundo, que hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui, né? Ela que é diretora nacional, ela que tá gravidinha aí da Sofia, vai ser uma mamãezona linda, eu tenho certeza que vai ser, assim como eu fui com a Gabi, super babona, né? Desejou tanto essa criança. E ela que mesmo com esse perfil, né? Esses perfis irmãos aí, influente estável, conseguiu alcançar o topo da carreira Mary Kay. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil comportamental. E eu vou entrevistar a Renata. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Então bora lá, chama todo mundo aí. Deixa eu poder convidar a Renata aqui para participar com a gente. Gente, essa bichinha é top, porque 5 horas da manhã e já tá aqui com a gente. Yeah! Bom dia! Bom dia! Acho que são as diretoras nacionais mais atacadas da Mary Kay, mais ali. Ai, minha filha, tem que ser, né? Tem que ser, porque senão o negócio não dá certo, né? Verdade. Eu quero te agradecer, né? Você tá na sua vibe aí de retornar aos eventos presenciais. Sei que foi uma semana pauleira, só quem tá no campo é que sabe, tá? A gente viajando São Paulo, Brasília, né? Lá pra ponta do Brasil. E já tá aqui linda e maravilhosa essa hora para compartilhar conhecimento com a gente. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, abençoe a sua área, abençoe essa bebê linda que vai vir aí ser recebida com muito amor, tenho certeza. E Amém. vai ser o maior amor da sua vida, né? O maior amor da sua vida. E quando ela estiver conversando, a gente descobre o perfil comportamental dela. Vamos lá. Simbora. Aqui em casa, a Gabriela é dominante analítica. Pensa o sufoco aqui, minha filha. É doído, tá? É doído, é sofrido. Mas bora lá. Gente, então, para quem não sabe, né, o DISC, ele foi criado em 1928. Olha só quanto tempo tem. Então, um pesquisador ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. As emoções das pessoas normais. E aí ele foi pesquisar e entender como que as pessoas se comportam, né? Diante das dificuldades, diante dos problemas. Então ele foi o carinha que inventou também, não sei se você sabe, Rê, ele que inventou o detector de mentiras, tá? Então é muito legal isso, né? Eu acho legal também na história do DISC que as características da Mulher Maravilha. Exatamente. Eu acho isso sensacional, que a Mulher Maravilha, ela é um personagem que tem os 4 perfis comportamentais em equilíbrio. Por isso que é a Mulher Maravilha, né? E foi o mesmo cara que criou o DISC, que criou o personagem da Mulher Maravilha, o detector de mentiras. É muito legal. Exatamente. Por isso que a Mulher Maravilha tem como um dos elementos, das ferramentas, a corda, né? A corda lá da verdade, porque representa o detector de mentiras que ele criou. E aí, gente, olha só, a minha primeira impressão, né, a minha primeira experiência com o DISC foi com a Cynthia Marjorie. Então, a Cynthia Marjorie, ela foi para Marabá para fazer um evento. E aí, ela separou a gente em 4 grupos. E aí, eu já vou perguntar para você que está assistindo a gente, para você se identificar quem você seria nessa viagem, tá? Então, olha só, numa viagem a gente coloca 4 pessoas dentro do carro, tá?
Uma pessoa, ela dirige o carro. Presta atenção para você falar quem você é e a gente já vai de cara saber qual é o seu perfil comportamental. Então, uma pessoa dirige o carro, uma pessoa leva o mapa, uma pessoa leva comida para todo mundo, comida, agasalho, é aquela pessoa preocupada com todos. E uma pessoa, ela está sempre contando piadas e colocando as músicas na viagem. Então, em qual desses... Quem é você dentro dessas 4 pessoas aí? Você dirige, você leva o mapa, tá? Você coloca a música e faz piada ou você leva a comida? Na hora que a Cintia Marjorie começou a separar, imediatamente eu fui pro grupo das que dirigem, né? Imediatamente. Ai, vocês, me falem aí que grupo que vocês estão. E aí, ó, a Edivânia da comida, a Lu do mapa. A Edivânia já é influente, já é estável, né? A do mapa aí já é analítica, tá? Dirige e leva o mapa junto, a Carla. Ai, meu Deus, socorro, dominante analítica, meu pai. Gisele dirige. Então, vamos lá, ó. Deixa eu explicar para vocês, tá? Quem dirige é o dominante, tá? Porque o dominante, meu filho, ele não quer que ninguém tome as rédeas da vida dele, não, tá? Quem toma as rédeas dele é ele mesmo, tá bom? Quem conta piada é o influente. O influente faz todo mundo rir e coloca a música, tá? Ele que é o DJ da viagem. Quem leva o mapa é o analítico. Ele precisa saber se tem posto de gasolina na estrada, quantos quilômetros, se tem desvio, se tem alguma estrada, né, diferente que a pessoa pode pegar. E quem leva a comida é o estável, né? O estável, ele é preocupado com todo mundo, ele é zeloso com todo mundo, ele gosta de estar junto. Então, já entrando aqui nessa esfera, Rê, me conta quando foi a sua primeira experiência com o DISC. Quando foi que você conheceu o DISC? Vamos lá. Eu também tinha participado dessa dinâmica do mapa, né? Aí, já não me lembro quando, não tive assim, igual você que se lembra exatamente com quem você viu isso. Mas eu não tinha associado isso ao DISC, né? Essa dinâmica ao DISC. Já tinha participado de várias palestras, inclusive da Mary Kay, nos encontros de executivas, daquele do tubarão, do golfinho, da águia, né? E do lobo. Né? Então, já tinha feito algumas análises e tudo mais, mas também não tinha associado uma coisa a outra. Quando a minha ficha caiu mesmo com relação ao DISC, foi no final de 2018, quando eu participei de um curso com o Yuri Barbosa, né? Que é um coach, né? E aí, ele, dentro do curso dele, ele colocou uma aula de perfil comportamental lá. E aí, ele explicou exatamente as ferramentas do DISC. E eu fiquei assim... aquilo lá, sei lá, naquele momento foi assim, caiu uma ficha do tamanho de um orelhão para mim. Eu consegui me identificar e aquilo eu achei extremamente interessante, apesar, né, de ter visto já de outras formas. Naquele momento, da forma com que ele explicou, foi a forma com que acessou ali a minha mente. E desde lá eu sou uma estudante ativa de perfil comportamental e eu posso dizer que esse assunto transformou assim os meus relacionamentos e a minha percepção sobre mim e sobre o outro. Então, eu sou assim apaixonada por esse assunto, porque de fato eu acho que a gente saber se comunicar, né, e saber usar as palavras certas com as pessoas certas faz toda a diferença. E eu consegui ver expressivamente algumas mudanças de resultado quando eu comecei a aplicar as ferramentas, né? Então foi aí o meu primeiro contato, assim, né? E você sabe que a galera do DISC mesmo, né? Eu sou analista de perfil comportamental, eu fiz o curso quando eu estava numa fase assim, eu precisava entender as pessoas, né? Não entrava na minha cabeça o fato, eu falasse, meu Deus, fulano tem tanto potencial. Nossa, essa consultora aqui, cara, ela poderia estar muito alta na Mary Kay. E como eu sou influente dominante, qualquer pessoa é lerda pra mim, né? Então, qualquer pessoa que não seja influente dominante é lerda pra mim, é lenta. E isso foi um grande desafio que eu tive que romper, uma barreira que eu tive que romper. E você sabe que a galera do DISC, ela não gosta muito dessas comparações, tipo, da dinâmica do gato, né? Ah, não tem nada a ver com o DISC. Gente, mas tem tudo a ver com o DISC, tudo a ver, igualzinho. E aí, me fala o seguinte, quando você viu o seu resultado, pá, chegou lá, eu não sei se o influente é mais alto ou se o estável é mais alto?
O meu influente é mais alto. Me fala como que Bem foi mais alto. a sua reação. Você concordou? Porque na hora eu falei assim, cara, eu acho que eu não concordo com isso aqui. Olha, foi muito interessante, porque quando começou a aula, né? Começou do dominante, né? Eles sempre começam do dominante e vai girando, né? Sim, E aham. aí eu identifiquei alguns pontos do dominante, alguns assim, mas não. Porque nós temos os quatro, né? Nós temos Sim. características dos quatro, só que dois prevalecem e um é mais alto, né? E aí, às vezes pode ser igual, assim, mas geralmente um é mais alto. E aí, então eu fui identificar, eu falei, não, deixa eu ouvir o próximo, né? Acho que esse aí eu não sou tudo isso aí, não, né? Aí na hora que começou a falar do influente, aí eu, putz, caraca, meu Deus, eu sou assim. Ah, meu Deus do céu, sou eu. Então foi, sabe, tudo que foi falando do influente, eu fui me identificando. Tipo assim, 100%. Então eu falei, isso aí sou eu. Pronto, esse daí é o meu primeiro, né? Aí depois no meu segundo perfil, eu já tive um pouco mais de dificuldade de me encaixar, né? Porque eu me identifiquei em algumas coisas do estável, mas eu ainda fiquei, deixa eu ouvir o próximo, né? E no analítica que eu me identifiquei quase nada. Eu falei, não, analítica eu sei que eu não sou. Fiquei na dúvida entre o dominante e o estável, né? Olha só pra gente ver. E na hora do meu teste, deu influente estável, né? Mas, assim, algumas coisas eu não me identificava tanto, nem com um, nem com o outro. Uhum. Mas olha só que interessante. Quando eu me mudei de cidade, eu consegui enxergar o meu estável gritar, Uau. porque eu não tinha conseguido identificar em mim características do estável. Mas ao mudar de cidade, eu vi o quanto foi difícil para mim mudar o salão que eu corto o cabelo, mudar o lugar que eu faço unha, a fazer novas amizades, mudar o mercado, sabe? Tipo assim, sabe aquela coisa que você faz lá igual, assim? Então, Uhum. essa mudança para mim, ela foi bem desafiante. Aí eu comecei a ver, agora eu acho que eu sou estável mesmo. Foi aí que eu consegui enxergar, assim, né? Foi nesse momento que eu enxerguei as minhas características de estável. E hoje eu consigo perceber claramente quando eu estou tendo uma atitude de estável. Eita, estável, sabe? Tipo, aí eu tento me flexibilizar em alguns pontos que eu consigo perceber, gritar, assim, no meu comportamento de estável. Então, hoje eu posso dizer, assim, com clareza e certeza que é influente estável numa boa. E você sabe, Rê, que o meu estável é zero, né? Ah, Zero. Zero. nossa. E assim, quando a Mary Kay fez o teste lá do tubarão, lobo e tal, lá no encontro executivo, acho que foi em 2016, olha só como que a convivência, o momento que você tá, ele conta muito. Naquele momento eu convivia muito com uma pessoa analítica e o meu analítico tava quase 60%. Então, imagina uma analítica dominante, assim, gente, era um pavor, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Olha só, o influente e o estável, eles são motivados por pessoas. O dominante e o analítico, eles são motivados por resultados. Então, por que eu trouxe a Renata aqui? Porque geralmente, né, quando o perfil mais alto, os mais altos, eles são cruzados, a gente consegue ter um equilíbrio maior nos nossos resultados. Então, por exemplo, eu fico transitando ali entre 32% e 36%, 38%, dominante e influente. Então, dependendo do momento, o influente sobe, dependendo do momento, o dominante sobe. E o influente estável, Os dois olha, a gente fala assim, perfil irmão, tá? Eles são irmãos, porque eles são movidos por pessoas, né? Isso é uma coisa que fica clara. E aí, quando a Mary Kay colocou isso, olha lá, ó, a Rê tá colocando lá, ela vai explicar pra gente todos esses aqui, ó. aí. Isso Esse daqui, vai, ó, Rê, esse fala aí. daqui é o Uhum, cruzado, né? Que esses dois de cima, como a Manu estava explicando, são os que uhum, são mais movidos a resultado. E ó, aqui, ó, tá até aqui, ó, o que é resultado, pessoas, tá vendo? E esses dois de uhum. baixo são mais movidos a. Rê? Oi, gente, travou aí pra vocês também ou só pra mim?
Pra mim tá travada a tela, não tô ouvindo a Renata. Me falem aqui se tá travado aí pra vocês também. Travou, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar ela e colocar de novo. Rê, se você tiver ouvindo... Aí, pronto. Agora eu vou colocar ela de novo. E aí, gente, os perfis... Deixa eu procurar ela aqui, né? Os perfis irmãos são... O influente estável são irmãos e o analítico e dominante são irmãos também, tá? A gente chama de perfis primos, né? Os cruzados, quando eles combinam, eles dão certo. Então, por exemplo, o dominante e o influente, eles são perfis primos, tá? Eles cruzam e eles conseguem ter mais resultados. Deixa eu ver aqui se ela... Deixa eu tentar colocar ela de novo aqui. Pronto. Agora acho que vai. Vamos ver se a Rê consegue entrar. Vocês estão me ouvindo, gente? Já vamos voltar com a Renata, tá? Já pedi aqui, solicitei para ela entrar novamente. Ótimo. E aí, enquanto a Rê entra, eu vou indicar para vocês um livro. Ela não está conseguindo participar, vamos tentar de novo. Vou indicar para vocês um livro, tá? Chama Decifre e Influencie Pessoas, que é do Paulo Vieira. E ele fala exatamente sobre os perfis e como lidar com cada perfil. E isso é incrível, porque a gente aprende... Pronto, voltou. Ai, meu celular esquentou. Misericórdia. Pois é, foi muita emoção aqui, questão de gente. Então, eu estava falando para eles aqui, enquanto você voltava, do livro, né? Do Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira, que é muito maravilhoso. Bom. Muito bom. Maravilhoso. Deixa eu só voltar aqui na tela, vamos ver se vai dar certo. Uhum. Aqui, né? Aí, o que acontece? Aqui são os perfis cruzados que a Manu falou, que é o dela. Então, ela um dos perfis dela é voltado para pessoas e o outro perfil voltado para o resultado. Então, faz uma equilibrada, né, minha gente? Aí, agora, quando os dois são irmãos, ou seja, os dois estão aqui embaixo, aí você lasca a vida do ser humano, porque daí todas as características voltadas para pessoas. E cadê o raio do... Cadê o resultado, né? Eu acho que quando eu aprendi isso, é que esses aqui... Aí, voltou. Uhum. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, pode falar. É que... Travou de novo. Acho que quando tá virando... quando você tá virando a tela, Rê, é que tá travando, né? Quando você mostra a tela do computador. Vamos ver se cai ou se ela consegue voltar, se ela consegue escutar a gente. Então, você vê que tá travado ali a tela dela. Então, a gente consegue ver enquanto a Rê volta aí. Então, os perfis... Aí, caiu de novo. Acho que ela não vai conseguir mostrar a tela. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela de volta aqui. Então, o que acontece? O meu perfil, ele é parte voltado para pessoas, parte voltado para resultados. Só que, por exemplo, o analítico dominante, tá? Aí, não rola mostrar a sua tela, minha filha, que aí o negócio cai aqui. Não vamos mostrar a tela, não vamos mostrar nada. Isso. Mas aí você consegue explicar sem olhar a tela. Sim. Deu para vocês verem, pelo menos para ficar visual, um do ladinho do outro, porque para mim esse gráfico ele é muito visual. Então, ele ajuda bastante a entender, né? Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que os dois perfis irmãos de cima, quando a pessoa tem os dois juntos, eles são mais opressores. E os de baixo são mais sofredores, né? Então, os de baixo sofrem na mão dos de cima, entendeu? Então, quem é influente estável ou estável influente sofre muito na convivência com pessoas dominantes e analíticas, são os perfis, a combinação de perfil que eu tenho mais dificuldade de lidar, né? E entender isso, gente, é extremamente, extremamente interessante.
Exatamente. É. Quando eu estava influente analítica, ou dominante analítica, eu fiz muito mal para minha equipe. E às vezes a gente não consegue enxergar, né? Isso, gente. E chegou um momento que uma das minhas diretoras, ela falou para mim, né, que eu estava oprimindo muito a equipe, porque o que que acontece? Eu queria ver os resultados para ontem, o negócio tinha que ser assim, bora. E assim, o dominante, ele vai lá e faz. Ele não quer saber, entendeu? Ele vai lá e faz e acabou. Então, ele quer que todo mundo vá na mesma velocidade. E aí, uma das minhas diretoras, ela chegou e falou para mim que eu estava oprimindo a equipe com aquela coisa de vamos e agora, e o resultado é agora, porque nem todo mundo rende da mesma forma. E aí eu fui alinhando. Assim, o meu analítico, ele grita, né? É o meu terceiro perfil, o meu estável é 0, e eu tive que aprender a lidar com as pessoas estáveis. É uma luta constante para mim, constante. E assim, eu tento subir esse estável e não vai. Gente, é um negócio, tá? Eu já larguei de mão. Falei, ó, eu vou aprender a conviver com os estáveis e acabou. Porque eu não vou tentar subir o meu estável, porque eu sei que não vai acontecer. Então, o que que acontece que eu acho muito importante frisar aqui também, Rê, é que assim, todo mundo tem todos, menos eu, né? Todo mundo. Você sabe que eu conheci esses dias um influentes 100% influente. 100%? Meu Deus! 100%. E aí é importante a gente aprender a conviver e aceitar o nosso perfil. Porque como eu convivia com uma pessoa que era muito analítica e ela me exigia padrões de comportamento parecidos com o dela, eu fui me abafando o meu influente. Por quê? O influente fala muito, o influente gosta de rir, ele gosta de contar piada, onde ele chega, ele chama a atenção das pessoas, ele gosta de festa, ele é o último a sair da festa, ele tem milhões de amigos, ele chama atenção, ele gosta de aplauso, ele precisa de falar. O influente, se ele não falar, ele morre sufocado. Hã? De reconhecimento. Reconhecimento. Então, o meu influente, ele foi ficando abafado pela exigência de padrão comportamental que essa pessoa me exigia. E aí, quando eu aceitei a minha identidade, quando eu entendi que eu era assim, estava tudo bem, que ninguém podia ter esse poder de abafar que eu era, eu comecei a viver, de fato, os meus 2 perfis mais altos, tá? Mas o que que acontece? Quando a gente olha para os pontos de ajuste, os pontos negativos mesmo, vamos falar assim, dos perfis, a gente se assusta muito. E eu vejo que hoje as pessoas têm essa coisa de olhar muito para o que é ruim, sabe? Por exemplo, gente, o dominante, ele é super egocêntrico. Extremamente egocêntrico. Entende? Então, se eu for olhar só para isso e eu for viver essa característica do dominante, acabou. Ninguém vai querer conviver comigo. O influente, ele fala tanto que ele não deixa ninguém falar. Se eu for olhar só para isso, eu vou ser insuportável e ninguém vai querer conviver comigo. Então, conta pra gente um pouquinho, Rê, como foi você equilibrar os pontos positivos? Quais pontos positivos de cada perfil você usou para desenvolver o seu negócio, dentro do seu negócio, para conviver com as pessoas? Ótimo. Você falou que quando você teve contato com o seu... quando você buscou, né, estudar mais sobre isso, você queria entender das pessoas, né? Uhum. E quando foi o meu caso, eu estava numa crise existencial muito grande. Então, foi mais comigo, né? Então, por exemplo, quando eu entendi o meu perfil, quando eu consegui me entender primeiro, foi um divisor de águas para mim. Por exemplo, como eu tenho o meu analítico baixo, né? E assim, eu tenho características de analítico, eu gosto de organização. Eu gosto, mas eu tenho dificuldade de me organizar, entendeu? Então, porque o estável, ele tende um pouquinho, né, a ter uma questão de pé no chão, de organização e tudo mais. Né? Só que eu tinha dificuldade pra caramba de lidar com uma agenda certinha, de um planejamento, sabe? Todo redondo. E isso muito por causa do meu influente, porque o influente, ele é mais no louco. Ele vai fazendo as coisas na tora, né? E aí,
quando eu assisti os treinamentos das pessoas, das tops, das nacionais e tudo mais, e vinha aquela analítica perfeita, tipo Gisele Cosme, né, que faz assim aquele negócio, aquela agenda incrível, não sei quantas sessões de cuidados com a pele na semana, eu ficava assim, ai, meu Deus, eu preciso ser assim. E aquilo que você falou sobre o precisar ser assim. E eu não sou assim, cara, entendeu? Tipo, aí quando eu entendi, eu falei, é por isso então que eu tenho dificuldade com a agenda, sabe? Ai, aí foi, sabe quando foi clareando as coisas para mim primeiro, né? E aí eu fui me aceitando. Então, eu acho que esse primeiro ponto da gente se aceitar, porque não tem perfil comportamental melhor ou Ou pior. pior. Todos são bons, só que todos têm pontos positivos e todos têm pontos negativos. O que a gente precisa trabalhar, e o conhecimento ele faz isso com a gente, é a gente potencializar os pontos fortes que tem no nosso perfil e minimizar os pontos fracos que tem no nosso perfil. Por exemplo, o meu estável, ele é mais acomodado. O ponto negativo do estável. Ele, às vezes, ele demora para agir, ele demora para tomar atitude, ele demora para tomar uma decisão. Quando eu me percebo nesse comportamento e eu identifico, porque eu já sei que isso é uma característica do meu perfil, eu falo, ei, bora ativar seu dominante aqui, minha filha. Sabe, aí é a hora da gente fazer o auto-coach com a gente mesmo. E da gente falar com a gente mesma. Bora! Não fica pensando muito, não. Para você tentar flexibilizar um pouco daquele ponto negativo do seu perfil e te acelerar para um outro ponto positivo de outro perfil. Por exemplo, eu sou casada com um dominante influente. Serginha é dominante influente. Né? A gente converge no influente, ótimo, pelo menos tem um ponto de conversão aí aqui, né, no meio, e a gente diverge totalmente no dominante e no estável, né? Então, por exemplo, o meu marido, ele jogou bola pela Europa durante 12 anos. Então, você acha que morar no mesmo lugar para ele ou se mudar tem alguma diferença? Ele se muda com a maior facilidade do mundo inteiro. Entendeu? Tem uma tranquilidade com isso incrível, né? E aí, quando a gente agora estava vendo algumas questões de mudar e tudo mais, eu falei, não quero sair daqui, eu já me acostumei com aqui, sabe? Não, eu gosto daqui. Aí ele falou assim, mas qual que é o problema? Eu falei, o problema é porque eu gosto, sabe? Aí, olha só para vocês verem a hora da divergência de perfil. E aí eu tenho que tentar flexibilizar um pouco, e ele também tem que tentar flexibilizar um pouco, porque ele também já entendeu de perfil comportamental. Agora, falando do que motiva cada perfil, que eu acho que isso é muito importante para o nosso negócio Mary Kay, eu consegui identificar muito o meu perfil no CrossFit, quando eu fiz CrossFit, com o Sérgio, inclusive. A gente participava das competições, né? Olha para vocês verem que loucura, como é importante a gente saber isso para a gente acessar as pessoas quando a gente quer desenvolver, quando a gente é líder, né? Na hora que você está lá na competição, o que um dominante é ativado? Minha filha, competição e dominante, né? Eles amam uma competição. Mas eles não amam uma competição, eles querem chegar em primeiro lugar. E dão um gás do planeta Terra inteiro. Então, a emoção do dominante é a raiva, né? A emoção dominante do dominante é a raiva. Aí é usar a energia da raiva para ele produzir, né? Aí, na hora da minha vez de competir, Sérgio veio lá gritar do meu lado, né? Para me incentivar. É o que incentiva ele. Bora, tu vai ficar para trás! Bora, tu vai ficar para trás! Eu parei na hora o que eu estava fazendo e falei, deixa eu ficar para trás então. Tipo assim, para mim, não é o mais importante chegar na frente, entendeu? Isso é a minha característica de estável. Não tô nem aqui. Eu quero estar no meio do povo, entendeu? Eu quero estar participando. O estável, o influente estável é aquele assim, o importante é participar, sabe? Se vai ganhar ou não, foda-se pra ele, né? E aí, eu fui e falei pra ele, na hora do intervalo, eu falei, não, isso não me motiva, isso me estressa. Você me irrita quando você fica gritando, falando que vai que eu vou ficar pra trás.
entendeu? Fala pra mim, vai, bora, tu vai conseguir, você é top, você é boa, vamos! Isso você vai me incentivar. Agora, se você ficar falando que eu vou ficar pra trás, eu vou dar uma voadora na sua cara, né? Aí ele entendeu que como que me motiva. E na hora que ele ia lá pra competição, se eu falasse vai, bora, eu não ia mover nada a ele. Eu falei assim, fulano tá na tua frente, fulano tá na tua frente. Você vai perder, menino. Esse menino, vocês não têm noção o tanto que ele quase morreu. Ele quase morreu, botou todos os bofos pra fora, mas ele chegou em primeiro lugar. Porque eu fiquei o tempo todo gritando no ouvido dele que ele ia ficar para trás. Agora, se eu motivo ele da forma com que eu sou motivada, ele não vai ter resultado, ele não vai performar, vocês entendem? Então, eu consegui identificar isso muito claramente nesse momento, e aí aquilo também caiu uma ficha para mim. Eu preciso, né, motivar as pessoas de forma diferente, né? E aí, quando eu estava, na época, com os desafios, né, na minha descendência, e eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer para mover aquelas pessoas, né? E eu falei, meu Deus, eu não sei. Aí eu aprendi sobre isso, entendi o que motiva cada perfil. E aí eu tive com uma das minhas meninas, que é estável. Eu conversei, falei, fizemos um planejamento e no final eu falei assim, olha, Demos uma travadinha. Vamos aguardar um minutinho para destravar, que o assunto tá interessante, né, gente? Tá gostosa essa live, gente. Chama todo mundo que ainda tem coisa boa para vir aí. Tá com esse dedo nesse aviãozinho aí, enquanto a revolta, e chama todo mundo. Espera aí que ela já vai voltar, tá? E é bem interessante isso que ela estava falando sobre a motivação, né, de cada perfil. Deixa eu convidar ela aqui de novo, tá? E é importante, você que é líder, você precisa identificar o que move, né, a sua equipe. Principalmente as diretoras, né? Eu tenho duas consultoras estáveis aqui na live. E eu tento, a minha vontade é de falar assim, igual o Serginho falava na orelha da Rê, bora, bora, porque eu sou movida a isso. Mas eu sei que se eu fizer isso, elas vão travar. Então é importante, gente, dentro do relacionamento, como que muda, tá? Muda muito. Porque assim, o meu marido, ele é analítico estável, tá? E eu sou influente dominante. E aí a Gabriela pegou um pouquinho de cada, né? A Gabriela é analítica dominante. Então, se marcar, deixa eu tentar de novo aqui. Se marcar com o Francisco, meio-dia, você não tá entendendo. Ele vai chegar meio-dia e acabou. Se brincar, ele chega 5 para meio-dia. Porque pro analítico, prazos, dados, né, informações são importantes. Eles precisam disso, né? Eles precisam disso. Deixa eu tentar de novo, a Rê não tá conseguindo entrar. E pro influente, ele não tá nem aí, gente. O influente é a pessoa que mais na vida esquece data de aniversário. Entende? Ele esquece tudo. O influente é muito esquecido, muito bagunçado na agenda. Mas é o que a Rê tava falando. Sim, Rê, termina. Você tava falando sobre a conversa com a diretora estável. Bom, então, aí eu falei para ela, olha, eu confio em você e eu tenho certeza que você não vai me decepcionar. Minha gente, olha só, uma frase, porque o estável, ele gosta, ele é muito leal. Quando ele veste a camisa, ele veste a camisa. E quando ele vê que alguém confia nele, isso é um valor muito grande para o estável. Né? E quando você desconfia de um estável, é a morte para ele. Acabou. Ele fica extremamente ofendido de você desconfiar da capacidade dele ou desconfiar dele, né? Porque o estável, ele gosta de ser reconhecido pela sua lealdade, né? Então, quando você confia e confia naquela pessoa ou reconhece a lealdade daquela pessoa, você ajuda ela a performar, né? E essa minha diretora, ela teve um resultado maravilhoso naquele mês.
né? E faltavam poucos dias para terminar o mês. Ela falou assim: você pode contar comigo, porque eu não vou te decepcionar. Aquela frase ficou na cabeça dela. Eu falei: ô, gente, se eu soubesse disso antes, né? Olha só para você ver. Aí, então, isso eu entendi que era a forma com que motivava ela. E aí tinha as minhas dominantes, né? Minhas dominantes que eram meus calos no sapato. Porque a dominante, ela afronta, né? Ela é petulante, ela é arrogante, né? Os lados ruins, né? Do dominante, porque o dominante tem também muitas coisas boas, né? Então, às vezes eu chegava com uma orientação, com uma dica, com alguma coisa, com um planejamento, e aí a dominante, de nariz em pé, falava: não, isso não funciona para mim, não. Isso não dá certo para mim, não. Não, isso daí, ó, não, essa estratégia aí para mim, não, ó. Sabe? E aquilo, para mim, que sou pessoa e que gosto de ser reconhecida, né, era a morte. Porque eu ficava totalmente travada na hora de falar com aquela pessoa, na hora de orientar, de mostrar uma instrução para aquela menina, né? Ou para ajudar ela a chegar no máximo potencial dela. Aí, quando eu aprendi um pouco mais a respeito disso, eu falei: escuta, aí fiz todo o planejamento e no final falei assim: e já que você é tão top assim, já que você é tão boa, mostra pra mim. Mostra pra mim então que tu vai conseguir fazer 50 mil pontos esse mês. Essa mulher olhou pra mim assim no fundo do meu Faz olho. assim, né? É? Então vamos ver. Então vamos ver, né? Então, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque não é o meu perfil de afrontar as pessoas, de botar as pessoas. Não, eu sou motivadora, eu falo: bora, você consegue, eu gosto, eu confio em você. Só que isso aí não mexia com aquela dominante. Na hora que eu inverti a frase, de uma forma que eu não gosto, inclusive, de falar, que não é a minha forma de falar, mas eu não tenho que falar da forma com que eu gosto de falar. Eu tenho que falar da forma com que vai atingir aquela pessoa. Né? E aí, uma outra estratégia que eu encontrei com os dominantes, até por conta do meu marido, é deixar ele tomar a decisão, porque o dominante gosta de tomar a decisão, né? Então, na hora que eu ia começar um planejamento com uma dominante ou uma instrução, falava assim: me conta aqui, o que você está pensando de estratégia? Deixa Deixa ela ela falar falar primeiro. Aí ela fala primeiro, me conta isso, me conta aquilo. Eu falei: gente, a estratégia é perfeita, né? Então vai lá e faz, né? Aí, ótimo, maravilhoso, adorei. E para complementar ainda mais essa sua estratégia topíssima, porque você é foda, aí você põe ela lá em cima, ela massageia o ego, porque o dominante, ele gosta de aparecer também, né? De ser Sim. o máximo ali, né? Ele é o melhor de todos, né? É diferente do influente, que ele gosta de aparecer do engraçadão, o divertidão. Não, o dominante, ele gosta de ser o melhor, entendeu? E Então, na hora que ponto. você... E ponto. Na hora que você vai lá e massageia o ego desse dominante, aí ele fica: ai, obrigada, obrigada. Aí eu falei: gente, agora eu tô conseguindo conversar com essa pessoa, né? E aí, no final, eu falo assim: para complementar ainda essa sua estratégia topíssima, que eu amei, maravilhosa, você é extraordinária, né? Você é foda. Não sei o quê, aí massageei bem. Aí eu chego no final e falo duas sugestões do que eu estou fazendo, do que eu recomendaria para ela como um ajuste, e falo: qual das duas você prefere? Pronto. Entendeu? Eu dei a opção dela decidir, dela fazer a tomada. Eu não cheguei e falei assim: escuta, você tem que ouvir o que eu estou falando, porque eu sou sua diretora nacional. Tu fala isso, ela vai rir na tua cara. Entendeu? Vai rir. E às vezes o que me irritava era isso. Eu falei: ô, gente, a pessoa tá aí sem resultado, tá se achando. Eu quero aqui falar uma coisa para melhorar e ela tá aqui dizendo que sabe tudo. Isso me irritava profundamente. Mas é porque eu não estava sabendo falar direito com ela. Na hora que eu também mudei a forma de falar, a gente mudou da água pro vinho, o meu relacionamento com as minhas dominantes. E aí, um outro ponto é que eu parei de sofrer. Isso para mim foi a principal coisa, porque lembra que o influente estável, ele é sofredor? Por que ele é Uhum. sofredor? Porque ele gosta de agradar as pessoas. Ele gosta Ele é um de... agradador compulsivo, eu falo.
Ele é um agradador. Então, ele gosta de se sentir querido, ele gosta de se sentir amado, né? Tanto o influente quanto o estável. Eu tô com um gelo atrás do meu celular para ele não esquentar. Ai, meu Deus, aquela estratégia que a gente encontra, né? Aí, o que acontece? Eu sofria muito. Quando acontecia alguma coisa, alguém ficava chateada comigo, ou eu falava alguma coisa que magoava aquela pessoa, eu ficava sem dormir. Sabe, assim, aquilo me consumia por dentro, né? E principalmente quando vinha de um dominante, né? Que o dominante, ele não tem dó nem piedade dos Não. outros. Eu ia falar isso agora. O dominante, ele não tá nem aí se ele vai te ferir, entendeu? Ele Não. fala e acabou. Você que lute com o seu problema. Leva pra sua casa. Você que lute. E ele não escolhe as palavras, ele fala as palavras mais duras para você. E eu, como influente estável, eu escolho cada palavrinha, né? Penso em cada formação de frase para poder fazer uma correção em alguém, né? E tudo mais. Então, assim, eu tenho toda aquela preocupação. E quando a outra pessoa não tem a mesma preocupação comigo, eu fico muito chateada. Muito chateada. Sabe? Inclusive, isso no começo foi um desafio no meu casamento, porque o dominante vai lá e tora o pau, daqui a pouco ele desculpa, passou. Eu falei, não passou não passou não, que eu estou eternamente ofendida. O estável fica eternamente ofendido. Eternamente, ele é muito ofendido, né? Você fala uma coisa para ele, ele demora a sarar aquilo no coração dele. Entendeu? Então, você ir entendendo essas coisas ajuda demais. E eu parei de sofrer quando a pessoa vinha com uma grosseria Ofensa. ou uma ofensa Ofensa. para mim, né? Eu entendia que aquilo não era exatamente para mim, comigo, sabe? É o jeito da pessoa e a forma com que ela extravasa ali. Eu aprendi a abstrair e flexibilizar isso, entendeu? Tipo, isso não é pra mim, não é comigo, isso não, ela não tá chateada comigo, ela tá chateada com ela porque ela não atingiu o resultado dela e ela precisa colocar a culpa em alguém e ela botou a culpa em mim, mas eu não tenho essa culpa e pronto, acabou. Então eu consegui melhorar como eu me sentia com relação a esses feedbacks negativos que eu recebia, principalmente das dominantes analíticas, né? Que são muito perfeccionistas, cobram muito, são muito exigentes, né? E acham que tem um rei na barriga, né? É verdade. Então, aí foi assim, né? Que eu fui aprendendo a lidar comigo e com o perfil do outro, para eu acessar o melhor daquela pessoa e também para eu não sofrer ou para eu também usar o melhor do meu perfil. Essa questão de aprender a lidar, né, Rê, vai inclusive de encontro com valores, que é uma área que eu gosto muito de estudar, porque para mim foi assim, primordial que eu entendesse que cada pessoa tem os seus valores, que cada pessoa tem o seu perfil comportamental, para eu não exigir o comportamento de uma pessoa que ela não pode me dar. Então, por exemplo, eu tô escutando aqui, ó, influente escutando a outra influente assim, ó. Qual é a minha vez agora que eu vou falar, né? Eu brinco, gente. Eu falo que duas influentes falando, tem que falar assim, ó. Agora é minha vez. 5 minutos pra você. Agora é a minha, né? E aí, o que que acontece? O meu marido, como eu tava falando pra vocês, quando a Rê caiu, ele é dominante, aliás, ele é analítico estável. E a minha filha é dominante analítica. Então, pensa, prazos para o analítico, prazos, informações, né, planilhas, tudo isso são detalhes que para ele são muito importantes. E para o influente está nem aí, entendeu? Você pergunta para o influente o que ele vai fazer hoje. Ele fala assim, eu vou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Que horas? Qual é o percurso que você vai fazer, né? Por onde você vai começar? Eu vou, o influente ele vai e acabou. E o analítico, ele precisa ter uma agenda organizada. Ele precisa saber, eu vou sair de casa, eu vou passar no posto, abastecer o carro, eu vou parar em tal lugar, eu vou em tal lugar primeiro e assim, assim. E aí, quando a gente vai sair em família, né? Eles dois, a minha filha e o meu marido, eles ficam prontos antes. Eles sentam no sofá e eles começam. Bora, a gente vai chegar atrasado, já tá na hora. E eu bem assim, gente,
ainda falta meia hora. Aí eles falam, falta meia hora pra gente chegar lá e a gente ainda tá em casa, ainda tem um caminho. E eu bem aqui penteando o cabelo, aí eu falo, ai, esqueci de colocar o brinco. Ai, peraí que eu vou passar mais um batom ali. Ai, minha bolsa. E eles ficam nas tamancas, com ódio de mim, porque acham que a gente vai chegar atrasado. E eu comecei, e isso no começo me irritava. Eu ia a estrada toda assim, gente, ó, carrancuda, com ódio, porque eles estavam me acelerando. Entendeu? E eles com ódio porque iam chegar atrasados. Então, agora eu já falei para eles, gente, final de semana, almoço, é no shopping, é no churrasco, não tem por que vocês terem essa pressa, porque não é nenhum compromisso que vá prejudicar alguém se a gente não chegar na hora. E aí eles aprenderam a lidar comigo e eu com eles. Então eu tento me arrumar e ficar pronta no horário que seja bom, e eles tentam me entender que eu não tenho muita pressa para isso. Então, é muito importante você compreender os perfis todos, não é só o seu não, tá? Porque Sim. as minhas consultoras e diretoras estáveis, eu sei que eu preciso dar mais atenção, responder no tempo, porque vai olhar o celular do influente, minha filha. Tem conversa de 1900, ela vai bolinha que ele não respondeu ainda. Tá uma loucura aquilo ali, WhatsApp. Então, você tem que dar atenção, você tem que parar para ouvir. E eu tive que aprender a lidar com o estável, já que o meu estável é 0. E aí, olha o que aconteceu, Rê. Na qualificação, eu tenho uma diretora que eu falo que ela é puro amor. Ela é estável, eu acho que ela é estável 100%. Eu chamo ela de puro amor. E aí, elas falaram assim, ela e mais outras diretoras, olha, na qualificação a gente vai fazer todos os fechamentos aí com você, tá? A gente não vai te deixar sozinha. Tá bom, gente. No segundo fechamento, 5 horas da tarde, eu levantei da minha cadeira e eu fui para trás da minha diretora puro amor. E eu comecei, fecha logo esse pedido! Vambora! Misericórdia. Minha filha, corre, acelera, eu não quero que você fique revisando o pedido, não. Gente, eu tava na pilha, 300%. Vocês acham que ela voltou para fazer algum fechamento? Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais ela voltou. Ela só voltou no fechamento da qualificação. Ela ficou no apartamento até os números dela fecharem, enquanto a gente estava lá no espaço gourmet do prédio, porque ela falou assim, eu não consigo, eu vou travar, eu não consigo lidar com essa pressão. Então eu aprendi, eu falei, então tá bom, vai lá, a porta tá aberta, fica lá, depois você volta. Então, é muito importante aprender a lidar. E aí, Rê, uma dica legal que eu comecei a estudar, né? O que pode ser trabalhado com os pontos cegos de cada perfil? Já parou para pensar que cada perfil tem um ponto cego? Então, como fazer com o ponto cego de cada perfil? Principalmente porque as estáveis, elas ficam assim, ó. O coração grita para ser diretora, para crescer, para ganhar o carro rosa, mas a mente, parece que a mente e o corpo não andam na mesma velocidade que o desejo ardente do coração. Não sei se você consegue entender. Com certeza. É porque ela não tem essa questão assim, ela é no tempo, eu vou chegar, mas não precisa ser agora, mas não precisa ser para ontem, entendeu? Então ela vai mais no ritmo dela, né? Ela não entra na vibe, na pilha do ritmo de todo mundo. Então você tem que ir comendo pelas beiradas para você conseguir com que ela decida por si só. Também não fique decidindo na pressão, porque o estável não gosta de pressão, odeia pressão, né? Mas ao mesmo tempo, se você incentivar, vai, eu sei que você consegue, você é top, e usa a palavra de servir, né? Minha última diretora estável, ela estava até aqui na live. Ela é minha consultora há muitos anos. E eu tentava desenvolver ela para diretora já várias vezes e não conseguia desenvolver, né? Até que eu fui usando valores que são importantes para ela, para que ela entendesse que na carreira Mary Kay ela conseguiria encontrar isso, como liderança é servir, né? Quando eu falei liderança é servir o outro, pronto, eu falei a palavra mágica que acessou o coração dela, porque o estável gosta de servir, ele gosta de contribuir. Aqui a Dani, ó, ela tá aí, né? E aí, no dia do debut dela, ela falou exatamente essa frase, se emocionou, sabe? Porque é isso que mexeu dentro do coração dela, né? Então, é muito importante a gente entender o estável nesse sentido,
para que você não vá na gritaria com ela, mas saiba acessar o coração dela de outras formas. Fala dos pontos cegos. Os pontos cegos. Por exemplo, o influente, ele tem iniciativa, né? Ele começa as coisas. O influente, hoje eu tô com 52 projetos, eu falo na minha cabeça, né? Nossa, milhões de projetos para começar. E ele até começa alguns, mas ele tem dificuldade de terminar. Então, o influente, ele tem dificuldade acabativa. Porque como a mente dele é muito acelerada, ele às vezes começa uma coisa e ele fadiga muito rápido. Então, por exemplo, como é a leitura do influente? Isso já me fez sofrer muito antes de eu entender perfil comportamental. O analítico, ele pega um livro, gente, e ele vai até o final daquele livro, a última palavra daquele livro, ele termina e agora próximo. O influente, ele lê 5 livros ao mesmo tempo, uma página de um... Num dia ele lê uma página, no dia eu leio outra, no dia ele não lê nada e tá tudo bem. Eu tenho milhares de livros começados. E ó, tá tudo bem, gente. Não tem problema. E antes eu falava, eu tenho que terminar esse livro para começar outro. Não, não tem que nada, tá? É assim que o influente funciona. Só que, por exemplo, eu, Manu, entendendo isso e sabendo a necessidade de ler, o que que eu fiz? Eu determinei que todos os dias eu vou ler X páginas, 10 páginas. Tem dia que é 30, mas no mínimo 10 páginas ali todo dia. Então, os meus livros já ficam ali do lado da minha mesa, ali no cantinho que eu gosto de tomar café, e todo dia eu leio um pouquinho ali dos meus livros. Isso faz com que eu esteja lendo. E o livro, se não é interessante para o influente, minha amiga, leu 50 páginas, não despertou curiosidade dele, esquece, ele vai abandonar aquele livro. Tudo bem. Então, qual foi a técnica que eu desenvolvi para eu ter mais resultados? Apesar de ter um dominante alto, eu determino poucas e importantes tarefas no meu dia e eu tenho uma frase que é o seguinte: eu só vou dormir quando eu terminar isso daqui. Eu só vou dormir quando eu terminar esse negócio bem aqui. Então, eu não tenho... Se eu tiver uma agenda muito cheia, me dá aflição. E eu não consigo ter resultados. Então, eu coloco ali 5 tarefas, 6 no máximo, né? Como Mary Cash ensinava ali as 6 coisas mais importantes. 6 coisas, e eu vou de uma por uma e eu vou riscando, né? Ticando, marcando com marca-texto cada tarefa que eu realizo para me dar uma sensação de mais realização. Então, eu faço poucas coisas, mas com constância e seguindo ali. Eu abro a minha agenda e deixo ela aberta na minha frente. Eu falo, só vou dormir quando eu terminar isso daqui. E às vezes chega na sexta-feira e eu tô com 4 ou 5 tarefas da semana que não foram cumpridas. E aí eu falo, olha, Manu, eu falo comigo mesmo, tá, gente? Você precisa ir pro seu final de semana com isso aqui cumprido. E aí eu vou dar o meu máximo. Então o influencer, se ele colocar muita coisa, ele fica muito perdido e ele não faz nada. Então, uma dica que eu dou para se você é influente, coloca poucas coisas no seu dia, né? Coloque intervalos de tempo para você olhar a sua rede social, para você se distrair, porque o influente ele é um pouquinho, né, distraído. Então, coloque um intervalo de tempo entre uma tarefa e outra, né, que é o método Pomodoro, para você conseguir respirar e voltar para sua tarefa. Você concorda com esse ponto cego do influente, Rê? Concordo total. Total. Muito. E acho que uma outra questão de um ponto do influente é estar mais preocupado com a popularidade do que com o resultado. Isso. Entendeu? E aí, esse ponto foi muito bom você falar ele, que eu puxei na memória que acabei não falando. Como que eu aprendi a lidar com isso? Você sabe que eu era Go Give da área da Carla, né? Uhum. Eterna Go Give. Eu sabia tudo, eu passava tudo para todo mundo e para mim, bulhufas, né? Eu não fazia. E aí, um dia, a Carla foi me coroar Go Give num retiro. E ela colocou a coroa na minha cabeça e eu chorava, tá? Chorava de emoção e ela chorava de raiva. Porque ela sabia do meu potencial, né? Ela sabia que eu podia crescer muito. Mas que eu precisava parar de só fazer para os outros e não fazer para mim. Porque o influente, como ele quer ser ovacionado, aplaudido, reconhecido, amado, ele entrega muito. Só que só isso não vai trazer resultados, na verdade, não traz. Então, a Carla foi colocando a coroa na minha cabeça, ela foi muito inteligente. Essa mulher, ela foi inspirada de Deus naquele momento. O Espírito Santo falou assim, mulher, tua hora de desenvolver essa menina é agora. Não mede as palavras e fala. Pra mim,
foi a coisa que a Carla fez comigo que mais me despertou. Ela colocou a coroa na minha cabeça falando assim, ó, olha que sua ordinária. Eu não quero que você seja go-give, não. Aliás, você pode até ser go-give, desde que você seja rainha, desde que você seja top, desde que você ganhe viagens das diretoras tops. Entende? Então, ela usou aquele momento para despertar em mim uma coisa assim, ó. Se eu estiver no palco como top, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar reconhecimento, eu vou ganhar carro, eu vou ganhar viagem e aplausos. Entende? Então, um ponto para o influente trabalhar é isso. Não basta ter popularidade. Nós temos um negócio, gente, é business. Isso aqui precisa ser visto como negócio. E isso é muito interessante com relação às redes sociais, porque acaba que o influente fica muito ligado a fazer coisas para o Instagram, a fazer os vidinhos engraçados, a ficar lá popular no Instagram, né, nas redes sociais, acaba perdendo muito tempo com ações que vão trazer, de fato, resultados, né? Então, isso foi um ponto cego para mim que eu tive que trabalhar. Né, eu tive que diminuir um pouco das coisas que eu fazia para minhas redes sociais, porque me tomava um tempo enorme fazer vídeo, editar vídeo e tudo mais. Era bom? Traz um resultado? Traz alguma coisa boa? Claro que traz, né? Sempre traz. Mas não, aquilo ali não estava me trazendo o resultado que eu necessitava. Então, eu tive que falar, olha, isso aqui não vai pagar minhas contas, isso daqui não vai realizar meus sonhos e eu não vou crescer e chegar aonde eu quero chegar se eu continuar dedicando tanto tempo a isso. Então, eu diminuí, tanto é que tem várias pessoas falando, nossa, volta com os vídeos, volta com isso. Eu falei assim, eu vou voltar, se acalmem, né? Tipo, assim que eu conseguir me organizar melhor e ticar algumas coisas que eu quero ticar, né? Aí eu volto a fazer mais vídeos, a produzir mais conteúdos para o meu Instagram. Porque o meu negócio não é influencer, não é vender curso pelo Instagram. Então, não há necessidade de eu ficar produzindo conteúdos super legais para o Instagram. Então, foi um ponto cego que eu tive que trabalhar em mim. Tipo, diminui um pouco isso aqui, minha filha, porque essa popularidade de Instagram não vai fazer nada, não vai resolver nada. Entendeu? Então, aí eu tive que flexibilizar e falar comigo mesma, assim como a Carla falou lá com você do Go Give, eu tive que eu mesma vir me dar uma chapuletada nisso. Isso é muito legal, porque como a curtida, né, a quantidade de like é importante para o influente, às vezes ele se perde. Porque tá, ok, tem 1000 likes. E qual o resultado disso? Eu sempre me avalio. Então, assim, a minha rede social, ela me traz resultado do meu negócio mínimo. Então, não é algo que eu vou colocar muito tempo. Eu não vou colocar muito do meu tempo nisso porque não produz resultado. Então, o influente, ele precisa desse equilíbrio. De ter um pouquinho do analítico, de analisar ali essas curtidas, essa popularidade, o amor das pessoas também está me trazendo resultados, porque o resultado, gente, tem uma hora que ele começa a te cobrar, não é nem você cobrar os seus resultados, ele começa a te cobrar. A tua família te cobra, a área cobra, principalmente dos influentes, né? Porque, pô, se você é conhecida na área toda, se você bomba na rede social, se você sabe tudo, igual uma amiga minha da área chamava de enciclopédia. Me chamava de enciclopédia, porque eu sabia de tudo. Tá. Aí minha mente começou a dizer, tá, e quais são os teus resultados através disso? Então é bem importante que o influente tenha essa avaliação, né? Autoavaliação. E o estável, né? Qual é o ponto cego do estável? Para mim, o que mais grita é essa questão de não ter pressa. Ok, não tenho pressa, mas preciso ter senso de urgência. Porque assim, ó, eu vou ser nacional daqui a 50 anos, né? 50 anos, gente, você nem tem idade mais para ser nacional, porque agora tem uma idade. Então, essa questão de não ter a pressa para o estável atrapalha muito os resultados dele. Só que tem um ponto positivo no estável, acho que você vai concordar. O estável, como ele é muito leal, se a sua líder desenvolve um plano que não dê para ele pressa, por exemplo, você chega para o estável e fala, minha filha, vamos colocar às 8 para você colocar a carta mês que vem. Desperta ansiedade, ele não faz nada, né? Mas se você diz assim, ó, faz 2 esse mês, 2 mês que vem, 2 no outro mês, com consistência, acompanha diariamente, aí aquela pessoa vai se sentir segura, talvez ela faz até mais. Então, esse transformar, né, do estável, transformar o
pressa em senso de urgência. Olha, eu não estou com pressa, mas eu tenho uma certa urgência em conseguir isso. Como que eu vou fazer para desenvolver um trabalho diário, constante e ter resultados expressivos, ajudando as pessoas, alcançando aí, né, o meu objetivo. Então, acho que é muito importante esse ponto do estável. Desenvolver o senso de urgência no lugar da pressa para ele não se sentir pressionado, concorda? Concordo. E é uma questão de trazer uma visão para o estável de calmaria, né? Tipo assim, não, dá para você desenvolver uma qualificação para diretora de forma tranquila. Se a gente trabalhar direitinho, né, a gente consegue fazer tudo organizado ali, né, planejado, sem afobo, né? Então, se você se antecipar, se você não ficar deixando as coisas para a última hora, os pedidos para a última hora e tudo mais, você não vai passar pelaquela pressão, aquela angústia de final de mês e tudo mais, não. Então, vamos trabalhar bem a primeira quinzena do mês, né, para a gente fazer essa ação, porque daí até tal dia do mês você vai estar com tantos pontos, você vai estar com assim, e aí quando chegar lá no final do mês tá tudo suave na nave, tá tudo tranquilo. E aí a pessoa, ai, tá bom, então, porque ela vê a calmaria, né? É uma coisa que necessita de urgência, só que ela vê essa atividade também de uma forma tranquila. Depois, no final, no flow, acaba fazendo, mesmo às vezes quando não é tranquilo. Mas para ela ter a iniciativa de agir, de topar, de falar eu vou, você tem que trazer uma perspectiva tranquila, né? Sem ser afobada. Senão ele vai travar. É aquilo que a Manu tá falando, né? E então, assim, isso é extremamente importante para você trabalhar justamente esse ponto aí do cego, do estável. E deixar ele decidir também, sabe? Porque o estável, apesar de não ser dominante, ele, como ele não quer pressão, ele não quer que o outro decida por ele. Ele quer, não, deixa que eu decido no meu tempo, deixa que eu vou no meu tempo. Entendeu? Então, quando você para e fala, olha, eu quero te falar uma coisa muito importante. Esse mês é o último mês que a Mary Kay está dando a oportunidade de você entrar em qualificação com 8. É uma excelente oportunidade. Mas caso você queira, pode deixar mais para frente também. E aí você perde essa oportunidade, mas vai ser do mesmo jeito. O que você prefere? Entendeu? Então, a pessoa vai para e reflete. É verdade? Né? É verdade. Então, ela vai botar o estável para pensar e tomar a sua decisão com relação àquilo que ele vai fazer. Ele não está fazendo porque você está com o ferrão nas costas dele. Ele está fazendo porque ele decidiu fazer, ele entendeu que é o melhor momento para ele. Entendeu? Porque, querendo ou não, por conta do estável estar perto do analítico, ele analisa bastante. Ele reflete bastante sobre isso, né? O meu como eu sou mais influente, eu sou mais no louco, mas eu percebo que quem é mais estável, né, e principalmente estável analítico, eles precisam pensar mais para tomar uma decisão. Então, você trazer a reflexão para o estável pensar e ponderar e tomar a decisão é importante, entendeu? Então, você mostrar os pontos, as vantagens e desvantagens dele tomar a decisão nesse momento, as vantagens e desvantagens dessa decisão sem outro momento, isso ajuda ele a ponderar e falar, é verdade, deixa eu dar o gás aqui agora, porque mais para frente vai valer a pena, entendeu? Então, é justamente isso. Uma coisa importante também do estável, que eu acho, é o envolvimento da família, né? Então, ter a família envolvida no projeto, eu acho que é muito importante para o estável e acelera um pouquinho o estável quando a família está ali apoiando, ajudando, bora. Né? Você, por exemplo, a sua família sempre esteve bem envolvida, né? Até porque sua mãe é diretora, mas sempre esteve ali seu irmão, seu pai, todo mundo envolvido no processo. Sim, são 2 valores importantes para o estável, contribuição e família. Então, tudo que você colocar nesse sentido para um estável, isso vai mexer com o coração dele, entendeu? Então, isso uma coisa importante para o estável também, um ponto a trabalhar, que é um ponto cego ali que precisa ser desenvolvido, é ir dando para ele, aos poucos, algumas responsabilidades dentro da equipe. Né? Eu vejo que isso vai despertando a vontade de fazer um pouco mais. Então, ali você coloca o estável para ser responsável por um projeto dentro da equipe,
pelo grupo, você chega para o estado e fala, olha, eu vou viajar, vou ficar ali 48 horas fora. Tem como você colocar um material para mim no grupo? Tem como você dar um bom dia lá para o grupo não ficar parado? Eu sinto que isso vai despertando no estado a vontade de fazer um pouquinho mais, de se doar um pouquinho mais, porque ele se sente importante também, ele se sente amado e ele sente que ele está contribuindo com a líder e com a equipe, né? Exatamente. Que é essa questão da contribuição. Justamente isso. Gente, alguém perguntou aqui como é que faz para fazer o teste e tudo. Na internet tem uns testes gratuitos, tá? Não precisa ser pago não, gente. Tem muito teste gratuito legal na internet, tá bom? Que vocês podem fazer e mandar para a equipe fazer. E aí, vamos para o ponto cego do analítico. Né? Faltam só 2. O analítico, ele precisa de muitos dados e ele precisa ter certeza de que aquilo ali vai dar certo, senão ele não faz. Então, assim, você fala uma dica para vocês na entrevista de início. Tem até, gente, o material. Pronto, eu vou printar e vou pôr aqui para vocês depois. Um material bem antigo que eu tenho aqui da Mary Kay. Não sei se é oficial, mas é o material que eu tenho aqui. E aí fala assim, ó, por exemplo, na entrevista de início, se a pessoa te pergunta assim, o carro é da Mary Kay mesmo? A pessoa, ela pode perder o cargo de diretora? Né? Quanto que ela vai ganhar por todos os meses? Então, o analítico, ele precisa de ter os dados. E se aí ele fala assim, ó, você sai da casa do analítico, porque de fato ele não vai cadastrar imediatamente, tá? Tenham certeza disso. Nunca o analítico ele vai cadastrar com você imediatamente. Ele vai pesquisar no Reclame Aqui, na internet, ele vai levantar dados da Mary Kay, ele vai saber se o que você falou é verdade. Gente, eu já fiz entrevista de início com o analítico de pegar uma prancheta e sentar na minha frente e começar a fazer perguntas com a prancheta na mão. E eu ali, ó, respondendo tudo que ele estava me perguntando, tá? Então, o analítico precisa desses dados. Quando você sair da casa do analítico, ele vai pesquisar a Mary Kay. Se ele cai num vídeo de alguém dizendo que devolveu o carro rosa para Mary Kay, acabou, meu filho. E você diz para ele que o carro é da Mary Kay. Não, ninguém toma. Acabou, porque ele não vai cadastrar. Então, com o analítico, você precisa ser verdadeiro, sincero, dar as informações precisas que ele te pedir para ele conseguir avançar. Só que qual é o ponto cego disso? O nosso negócio, ele tem um nível de instabilidade, né? O nosso negócio, ele tem altos e baixos, porque é um negócio. E é um negócio de venda direta, é um negócio de pessoas. Então, a gente não tem aquela linha, né? A gente não vai crescendo assim, ó. Ninguém cresce assim na Mary Kay, a gente cresce assim, ó. Sobe, desce, cai, picos e vales. Então, um ponto que eu acho importante é você sempre ter um material, tá? Para apresentar para o analítico. E você que já é Mary Kay, você estudar bastante a empresa, entender quem é a Mary Kay no mundo, para você se sentir seguro em avançar na carreira Mary Kay. Então, você precisa desses dados. E se você não tem, você pode pedir para a sua nacional, para a sua diretora, para você se sentir seguro com o que você está trabalhando, tá? Com o que você está fazendo. E a líder do analítico, ela precisa entregar um plano de ação pronto, fazer de preferência junto com a pessoa, detalhado, tá? Detalhado. Esses dias eu fiz uma reunião aqui com uma DIC. Meu Deus, ela falou assim, Manu, eu quero ir treinar minhas novas consultoras, mas eu não sei o que falar. E aí eu falei para ela, uai, vamos fazer com elas o início perfeito. Mas quais são os dados do início perfeito? E aí você tem que mandar para ela quais os diálogos que ela vai falar, né? Mas e sabe o que ela falou para mim? E se ela me falar uma coisa que eu não estou preparada para responder? Olha isso. Então, o analítico, ele precisa de muitos dados, muitos dados. Então, se você é líder do analítico, entrega um plano de ação completo, escrito, detalhado, desenhado se for preciso, e entrega para ele fazer os ajustes junto com você e chegar num plano de ação ideal. E aí você tem o que cobrar dele. Você entregou o plano de ação, agora ele tem que ir fazer aquele plano de ação. Detalhe, ele só vai fazer se ele sentir que aquilo faz sentido e que é real e que aquilo vai dar resultado. Concorda? 100%. Eu tenho um irmão analítico, né? Então, meu irmão é desse modelo. Eu tô te ouvindo.
Oi? Ah, voltou. Pode falar. Voltou? Eu acho muito engraçado porque pegar exemplos da vida prática, né, para a gente conseguir identificar, né? Minha família foi fazer o Pedal da Fé em setembro, né? E aí tava todo mundo vendo negócio de bike e tal, não sei o quê. E aí o meu irmão tava fazendo uma planilha analisando todos os preços das bikes, aonde comprava, olhou o OLX, Mercado Livre, todas as possibilidades de preço de bike, né? E estava decidida a comprar e perder uma oportunidade lá, porque ele analisa todas as situações, né? E meu pai é influente, estável também, né? Aí, minha gente, mais do que esse. Aí, meu pai nem queria trocar de bicicleta, nem queria. Nessas pesquisas do meu irmão, o meu irmão viu uma bike que talvez fosse ser boa pro meu pai. E ele chegou e falou, vai, essa bicicleta aqui acho que seria boa para você, caso você queira trocar e tudo mais. Meu pai olhou, foi lá, comprou. E aí, no dia seguinte, pegou a bike. No final de semana, já estava pedalando com a bike. Aí, meu irmão falou assim, gente, eu estou há 4 meses pesquisando a bike e até agora eu não comprei. E meu pai, em 2 dias, já está pedalando com a bike nova. Desse jeito. Então, porque eles são assim, né? Demoram a tomar uma decisão, né? E analisam, assim, todos os mínimos detalhes. No dia que eu comprei meu carro, né, o último carro rosa agora, eu tinha escolhido um carro que ia chegar só em dezembro e eu surtei, que eu falei, não aguento mais andar de Uber, estou indo comprar um carro. Eu não falei pro meu marido, eu falei que eu estava pensando em comprar tal carro, o que ele achava, né? E aí ele falou, então vamos, né? Aí eu falei, vamos. Aí eu liguei para ele da concessionária e falei assim, acabei de assinar o contrato do carro e já paguei. Nossa, você quer matar Ele pirou. Meu Deus, você é louca, não sei o quê. Eu falei, se você viesse comigo, eu não ia comprar esse carro. Porque você ia me chamar para ir em outra concessionária, em outra. E eu ia... Não dá. Então, o analítico precisa de dados, mas ele precisa de um direcionamento. Porque senão ele fica pesquisando e nunca faz nada. Então, se você tem analíticos na sua equipe ou se você é analítica, um plano de ação detalhado, direcionado, pega e vai lá e faz aquilo. Porque isso aí ajuda. E o dominante, né? O dominantezão, o fodão da parada, né? Que se acha mais que todo mundo. E o dominante, ele tem um ponto que eu posso falar, né? Que eu sou dominante. O dominante, você quebra ele numa crítica. Que aí você fala assim, ó. Aí o dominante, eu não me importo com críticas, eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam. 6 horas depois, ele ainda tá assim, ó, cara, será que eu sou assim? Será que as pessoas pensam isso de mim? E aí ele começa a remoer aquilo. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer algum ajuste com alguma líder minha dominante, né? Que eu falo pra ela e ela de cara já me repele. Não é assim que eu faço, tá errado, nananã. Eu deixo ela no vácuo, entendeu? Eu deixo ela pensar. Aí depois de umas 6 horas eu volto lá para saber se ela pensou e é onde ela vai expressar o que ela sente. Porque o dominante, se você for falar no calor da raiva, ele vai falar caca. Quem é dominante vai falar merda, entendeu? Vai doer. Você que é líder vai ficar putaça, porque você vai falar assim, cara, eu tô tentando desenvolver essa pessoa e ela tá aqui falando meleca comigo. Então tem que ter esse time. Entendeu? Fala e sai. Aí o dominante, como ele é movido na raiva, ele vai te responder. Aí, como você não responde e o meu WhatsApp não tem notificação, e depois que a emoção da raiva dele começa ele apaga. Ele vai lá e apaga, entendeu? Porque a emoção da raiva dele vai começar a baixar e ele vai começar a pensar naquilo que você falou. Então, gente, isso dá muito certo com o dominante. Você sabe que eu tenho uma dominante que ela disputa comigo, né? E no começo, eu achava isso péssimo. Eu falava assim, como que assim? Não era ela antes era outra. Aí eu aprendi a lidar com a outra e quando ela chegou, já estava tudo resolvido aqui dentro. Primeiro a gente resolve aqui dentro, tá, gente? E sabe quem me desbloqueou para isso? Foi a Rose Aguiar. A Rose Aguiar, no treinamento de executivas elites, ela falou assim, ó. 2 águias dentro de uma gaiola.
coloca duas águias dentro de uma gaiola. O que, que vai acontecer? As duas vão abrir as asas e as duas vão se machucar e ninguém vai voar. Então, se você é líder de dominante, você tem que abaixar sua asa. Nossa, arrasou. E deixar a sua liderada voar. Rê, isso foi assim, ó, um crack. Encaixou duas peças aqui na minha cabeça. Eu falei, é isso. Aí, o que, que eu faço com essa minha dominante alta? Quando a minha produção tá mais alta do que a dela, eu printo e mando pra ela. Eu falo, olha quanto que tá a minha produção. Cara, ela fica foguetada, ela fica enlouquecida, entendeu? Agora eu vou arrasar. Aí eu falo assim, olha, eu fiquei sabendo que tal pessoa aqui da área tá aí fazendo 10 nisso. Que 10? Então eu vou fazer 15. Entendeu? Então a gente motiva o dominante assim. Só que qual é o ponto cego do dominante? Ele não sabe mandar. Sabia disso? O dominante, minha gente, ele não sabe mandar. Não sabe. Voltou, tá aí. Sabe por que ele não sabe mandar? Né? Eu aprendi isso até com a Alice Arantes. Porque ele faz tudo. Ele vai lá, ele faz, ele move, ele tem resultado e tal. Então, ele quer que as pessoas, só por ver ele fazendo e só por ver os resultados, já façam. Então, não rola, não acontece. Porque na tua equipe tu vai ter estável, tu vai ter dominante, tu vai ter influente e tu vai ter analítico. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, um dos pontos cegos do dominante é que ele não sabe mandar. Deixa eu ver se consigo chamar a Rê aqui pra gente finalizar. Então, o dominante, ele acha que ele sabe mandar, tá, gente? Mas ele não sabe, não. Ele fica assim, eu sei. Mentira, o dominante não sabe mandar, tá? Então, ele fala assim, uai, se eu tô fazendo, né? A Alba perguntou assim, quando sua consultora dominante quer te dominar? Olha, se a minha consultora dominante quer me dominar, sabe aquela história, tu finge que manda e eu finge que obedeço? Gente, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, assim, a gente vai conversando até ela chegar no ponto dela entender que eu sou a diretora e ela é a líder. Isso não me faz melhor do que ela em nada, me faz apenas ter mais experiência do que ela, né? Enfim. Então, o dominante, ele não gosta de pedir ajuda, tá? E ele não sabe mandar. Então, assim, geralmente ele tem uma equipe top, porque ele é presente, ele apresenta resultados, né? O dominante, ele é movido então ele faz as coisas para ter resultados. Mas ele poderia ter muito mais resultados, sabia, Rê? Se ele aprendesse a mandar. E se ele aprendesse a ouvir. Ouvir também. Porque se ele ouvisse e ele usasse a potência de ação que ele tem com estratégia, ele avançava mais. Mas às vezes por não querer ouvir o que o outro, às vezes ele não quer ouvir o que você tem a dizer para ele, só pelo fato de depois não ter que te dar o mérito. Entendeu? Tipo assim, ele não quer ter o resultado com o que você deu de dica. Para não te dar o mérito depois. Foi o que eu te orientei que te deu. Que bom, né? Que a dica que eu te dei deu certo. Cara, isso é a morte para os dominantes. Então, às vezes, ele não quer ouvir a sua orientação para não dar o braço a torcer. Ele quer fazer dos moldes dele, ter sucesso dos moldes dele, né? E aí, para dizer que foi tudo ele. Sou eu, entendeu? Então, eu acho que um ponto que o dominante alto tem que flexibilizar é isso. Usar a potência de ação que ele tem, só que escutar um pouco mais. Porque escutando um pouco mais, ele vai voar muito mais. Aí, Rê, entra um ponto fortíssimo que eu trabalho, que é as perguntas poderosas. Porque se você é líder de dominante... Por exemplo, se eu chego lá, eu tenho 3 dominantes muito fortes dentro da minha área, que é a Soraya, a Rayane e a Cida. Se eu chego e falo assim, olha, analisei teu relatório e eu vejo aqui que nós temos uma área aqui para trabalhar assim, 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 a pessoa não vai aceitar, porque ela vai falar assim, eu já estou fazendo. Uma frase típica do dominante. Eu já faço, eu já estou fazendo, isso aí eu já sei. É frase típica, tá? Não, isso aí eu já faço. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí não precisa me falar. Então, eu entro com as perguntas poderosas. Renata, você já começou a observar um pouquinho a respeito das ativações dentro da tua unidade? Aí a pessoa fala assim, como assim? Já?
Aí eu falo assim, então, eu tava dando uma olhadinha aqui no relatório, não sei se você consegue enxergar o mesmo que eu faço ela parar um pouquinho para Pra pensar. pensar. Não sei se você consegue enxergar o mesmo que eu, mas o que que eu vejo? Me fala se você consegue ver assim também. Rê, olha só, eu vejo aqui no seu relatório uma iniciação maravilhosa. Parabéns! Aí a gente vai no sanduíche de Mary Kay Ash. Parabéns! Tá maravilhosa a iniciação. Mas sabe o que que eu consigo enxergar? Uma baixa ativação. O que que você acredita que está dando causa nessa baixa ativação? Aí a pessoa fala, minha opinião é importante, é o que eu penso sobre a minha unidade, e aí ela vai te responder, ela vai entrar na sua, entendeu? Então, desenvolver perguntas poderosas para fazer o dominante pensar que ele não sabe de tudo, que ele não é o sabidão, que ele precisa fazer alguns ajustes, foi o que me ajudou muito a desenvolver as dominantes, para elas ouvirem o que eu estava falando. Exatamente. Exatamente isso. Esse é o grande pulo do gato pro dominante. É fazer perguntas para que ele entenda que ele está nas rédeas ali da situação. Isso foi realmente o que me ajudou muito a trabalhar com dominantes. E é interessante que quando ele perde, ele está perdendo uma competição, entre aspas, que às vezes é a competição dele com ele mesmo. É só né? com ele. Exatamente. Ele não quer ficar para trás. Então, ele joga a toalha antes, né? E aí, para ele não falar que não conseguiu, ele desiste antes. E ele dá uma desculpa, ai, eu me machuquei. Por isso que eu não consegui. Ai, eu fiquei doente, é por isso que eu não consegui. Entendeu? Quando ele vê que ele vai ficar para trás, entendeu? Ele já joga a toalha antes e coloca uma justificativa para poder se sair bem na fita e não ficar por baixo. Né? Então tem esse comportamento também bem interessante, né, de dominante. Acho que todos nós, né, a gente tem que flexibilizar os pontos cegos, como você falou, né? E a gente como líder, a gente como entendedor disso, sabendo os pontos de cada um, tanto os bons quanto os ruins, você consegue potencializar o que aquela pessoa tem de bom, valorizar o perfil dela e não querer que ela entre na marra no seu jeito de fazer as coisas, né? Um dominante também eu percebo muito, ele não tem paciência na liderança, porque ele quer que as pessoas façam, né? Ele quer que as pessoas sejam como ele. E aí é um desafio mostrar para ele que, olha, você tem que entender que nem todo mundo é como você. Né? E você falou dos pontos cegos, né? Eu queria só pontuar aqui os pontos motivadores de cada um, porque eu uso muito isso para trabalhar, né? O estável, ele faz qualquer coisa por harmonia e ajudar. Ele ama ambientes harmônicos, odeia discussão, odeia um ambiente desarmonioso, detesta, tá? O influente faz qualquer coisa por reconhecimento. O dominante faz qualquer coisa pelo resultado e o conforme faz qualquer coisa para cumprir o planejamento, né? Então, esse é um resumo bem resumido, né? Para que você, na hora que estiver de frente de um perfil ali que você conseguiu identificar, você saber as palavras certas para usar com cada um para mover aquele perfil, né? E uma coisa interessante disso tudo é que às vezes vocês ficam assim, nossa, eu quero entender mais sobre isso, eu quero aprender mais sobre isso, eu preciso fazer teste com todo mundo antes de começar a falar com as pessoas. Quando você e começa a estudar, você numa conversa de 5 minutos, você já consegue perceber qual que é o perfil principal daquela pessoa. Talvez você tenha dificuldade de encontrar o segundo, né? O segundo mais proeminente, né? Porém, o primeiro fica bem mais fácil de você identificar, memorizando algumas dessas coisas que a gente passou aqui para vocês, né? E a dinâmicazinha você gosta mais de dirigir, de estar com o mapa, de botar a música ou levar comida, é uma pergunta muito fácil de você fazer para você já conseguir identificar rapidamente qual que é o perfil predominante daquela pessoa. Né? Então, quando às vezes eu tenho dúvidas... Rê, a tua voz está tão longe, não sei se é só aqui para mim. Aí, voltou, melhorou. Voltou? Então,
fazer essa perguntinha quando você está começando, quando você tem dificuldade de identificar o perfil, ele ajuda demais, porque você já consegue saber ali rapidamente o perfil daquela pessoa. Entendeu? Isso Então, aí. pega essas perguntinhas, que a gente começou a live com elas, né? E usa elas de tiracolo. Daqui uns dias, né? Você exercitando isso, praticando isso, você não vai precisar de fazer pergunta nenhuma, né? Eu tô conversando com alguém, eu já sei identificar certinho o perfil da pessoa, É né? verdade. Então, fica bem fácil de você ir trabalhando isso. E estuda, fica sempre lendo. Eu gosto demais de estudar sobre isso. Cada coisa que eu vejo sobre perfil comportamental, eu pego um ponto diferente, eu pego um comportamento diferente para aquilo ali, aquilo começa a fazer sentido e eu começo uma dica para vocês treinarem é tentar identificar as pessoas perto. O pai, a mãe, o irmão, o marido, começa a identificar, começa a ver os comportamentos, começa a encaixar as pessoas que você conhece, as mais próximas de você, né, nos perfis. E aí você começa a ver como que eles se comportam, e você já começa a aplicar algumas coisas nas pessoas da sua família, né? E aí você já começa a memorizar, né, a respeito disso, né? Uma coisa que eu faço muito. Aí, às vezes, quando eu vejo alguém, eu falo igualzinho meu irmão. Meu irmão é o quê? Analítico. Então, eu já faço a associação, né? Então, aí a gente consegue memorizar mais fácil os comportamentos, tá? Estão perguntando qual que é a pergunta para quem entrou depois. Não, a live vai ficar salva. Sim, a gente começou a live fazendo uma dinâmica, tá, gente? Que é a dinâmica da viagem. Então, em uma viagem, nós colocamos 4 pessoas dentro do carro, certo? Então, uma pessoa dirige, uma pessoa leva o mapa, uma pessoa faz piada e coloca música, e a outra pessoa leva comida, remédio para cuidar de todo mundo. Então, a pessoa que dirige é a dominante, a pessoa que leva o mapa é a analítica, a pessoa que coloca a música e conta piada é a influente, e a pessoa que leva comida, os remédios, ela é estável, tá? Então, é muito legal isso. Galera, nossa, foi maravilhosa essa live, viu, Rê? Quero te agradecer, assim, do fundo do meu coração. Sei que você tá aí bem cansadinha, mas como sempre deu o seu melhor, né? Se colocou aqui à disposição. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Obrigada por esse momento riquíssimo com essa galera que tenho certeza que todo mundo amou, né, gente? Apesar dos desafios, a gente sempre vence ali no final quando a gente decide dar o nosso melhor, colocar o nosso amor pelas pessoas, pelo nosso negócio. E alguém perguntou aí qual é o meu perfil de liderança. Meu perfil de liderança, sabe qual que é? Flexibilidade. A flexibilidade me fez chegar no nacionalado, né? A minha nacional, ela fala muito sobre flexibilidade. Então, o líder que ele é flexível, né? O líder que ele consegue se adaptar, ser camaleão. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Rê para ela se despedir, para a gente finalizar. Então, a Carla, ela trabalha muito. Acho que ela acabou. Aí, voltou. Só para ela colocar ela aqui para ela se despedir. Então, a Carla, ela trabalha muito essa questão de ser flexível, de se adaptar aos momentos, às crises, às adversidades, às pessoas. Então, Olga, o meu perfil é de flexibilidade. E eu aprendi esse perfil, e depois que eu aprendi a flexibilizar minha liderança, eu tive muito mais resultado, né? Porque o dominante, ele quer a ferro e fogo. Eu sou dominante alta. E a ferro e fogo não vai. A ferro e fogo não rola. A ferro e fogo dá problema, fere pessoas. Pessoas ficam feridas pelo meio do caminho. Não é isso que a gente quer, porque o nosso objetivo na Mary Kay é transformar vidas, abençoar a vida das pessoas, sabe? É colocar o nosso coração nessa liderança mesmo. Então, é uma liderança com alma, de alma para alma, de gente para gente, de ser humano para ser humano, de gente que tem dificuldade para gente que tem dificuldade, mas focado em chegar a algum lugar. Tá? Focado em alcançar um objetivo. Todo mundo entra na Mary Kay querendo algum resultado, querendo alcançar algum objetivo, querendo chegar, né, em algum ponto específico ali do negócio, da carreira.
Então, a gente tem que ter essa liderança com alma, a gente tem que ter essa flexibilidade, mas com visão de futuro, com mapeamento das estratégias, e aí a gente chega lá, e chega lá com pessoas, porque chegar lá sozinho, gente, falar pra vocês, tá? É triste, é triste. Chegar sozinho é triste. E eu tenho a honra de dizer que eu cheguei acompanhada de mulheres e homens extraordinários, de pessoas que sabem o que querem, que estão em busca de se desenvolver diariamente. Então, para mim, essa é a liderança mais linda, tá? Para mim. Para mim. Ah, acho que a Rê não tá conseguindo entrar. Queria que ela se despedisse de vocês. Rê, entra aí para se despedir da galerinha. Vou deixar a live salva, tá bom? Manda para todo mundo que você conhece e fez sentido para você. Vamos disseminar esse tema tão importante. E perguntaram para mim sobre o livro, tá? Eu falei no começo, um dos livros assim que eu mais amo sobre o tema é Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira. Porque ele fala sobre os perfis, tá? E ele... Peraí. Ele fala sobre os perfis e ele ensina como lidar com os perfis, tá? Decifre, influencie pessoas. Eu vou printar e colocar aqui para vocês. Hoje tá difícil, gente. Esse celular tá dando trabalho. Mas eu não desiste nunca. Pronto, Rê, já me despedi. Deixei para você se despedir para a gente encerrar a live. Ai, gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite. Eu adoro falar sobre isso, como eu falei. É algo que realmente mudou muito a minha visão, né, sobre mim, sobre o outro, me ajudou muito nos meus relacionamentos, me ajudou muito a ter mais resultados, né, no meu trabalho. Então, assim, eu acho que isso é um tema que é para a vida, não é só para o trabalho, é para um casamento, é para um relacionamento entre pais e filhos, para um relacionamento entre amigos, né? Então, assim, eu acho que é um tema muito, muito, muito legal, que todo mundo devia aprender e estudar mais, porque realmente transforma, assim, o nosso comportamento e o nosso entendimento, né? Então, eu gosto demais disso. Tem várias lives disso salvas também no meu IGTV, para quem quiser assistir mais. Eu já falei sobre isso várias vezes, né? Porque eu realmente gosto muito. Então, só agradecer mesmo. Desculpem aí os trabalhos do celular, esquentando, dando canseira aqui para nós, mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Até as próximas oportunidades, se Deus quiser. Foi maravilhoso, Rê. Um beijo, tá? Obrigada, Deus te abençoe muito, muito, muito. Tchau, gente. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima live. Semana que vem a gente vai falar de pele, tá? Mas vai ser na quarta à noite. Então, vou ensinar vocês a usar os produtos corretamente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.